Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Os Sábios Respondem. Eu sou Shaul e hoje então nós não vamos falar de um versículo especificamente, mas sim de 2 capítulos da Torá que certamente já causaram muita dúvida a muita gente. Eu estou falando dos capítulos 1 e 2 do livro de Bereshit ou Gênesis. Por que então que esses 2 capítulos geram muita confusão? Porque na realidade, quando olhamos para esses 2 capítulos, nós vemos 2 relatos diferentes acerca da criação. Nós temos informações completamente distintas com relação ao princípio das Escrituras. Como então compreender essa diferença? Bem, eu trouxe então aqui para vocês 4 leituras interpretativas diferentes a partir dos sábios judeus. Vamos a elas então. A primeira explicação com relação a essa diferença entre o capítulo 1 e o capítulo 2 é que, na realidade, se trate tão somente de uma diferença com relação ao estilo literário. Essa é a visão da maioria dos comentaristas. Nós temos, por exemplo, Rashi, Rambam, Radak, o Bechor Shor e Humberto Cassuto, todos dizendo a mesma coisa, que é o seguinte: na realidade, o primeiro capítulo traz a criação de uma maneira mais global e mais geral, sem entrar no nível do detalhe. E que no capítulo 2 nós teríamos então essa mesma criação detalhada de uma maneira um pouco mais esmiuçada. Mas essa não é a única leitura, e há sábios que criticam essa posição porque entendem que essa posição não explicaria por que há algumas diferenças significativas entre os 2 relatos. Então nós temos uma leitura que diz que esses relatos, na realidade, são relatos complementares. Essa é a visão do Rabi Mordechai Breuer, neto do Rabi Samson Raphael Hirsch, e também é a visão do Rabi Soloveitchik, mas não num comentário da Torá, e sim num texto chamado The Lonely Man of Faith. The Lonely Man of Faith. E o que diz então essa visão com relação à ideia de que esses 2 relatos sejam relatos complementares? Eles dizem o seguinte, que na realidade esses 2 textos estão tentando transmitir conceitos completamente diferentes. Então, a harmonização desses textos deve ser buscando justamente o meio termo entre eles. Por exemplo, a primeira narrativa busca ser cronológica e trazer uma ordem para os elementos da criação. Já o segundo capítulo não traria a criação numa ordem cronológica, mas sim numa ordem de importância. A primeira criação lidaria com todos os elementos de uma maneira um pouco mais global. A segunda leitura da criação já seria uma leitura que traria mais especificamente o relacionamento do Eterno com o ser humano. E esses 2 rabinos então trazem as mais variadas conclusões acerca do que eles então entendem que são relatos que se complementam. Já a terceira leitura interpretativa é a de que, na verdade, o capítulo 1 e o capítulo 2 sejam criações diferentes. Essa é a opinião do Roil Moshe, do Rabi Ashkenazi, e também do Rabi David Nissani. E eles então trazem a seguinte ideia, de que no primeiro capítulo nós temos então uma criação global do mundo, ou talvez até do cosmos, um evento bem anterior à criação no capítulo 2, que seria quando então foi criado o Jardim do Éden e a linhagem de Adão mais especificamente. Portanto, 2 eventos diferentes que pedem então cada qual a sua respectiva narrativa. E a quarta visão é a de que, na realidade, a Torá traga 2 fontes de tradições diferentes no seu texto, que as 2 tradições foram colocadas lado a lado no início da Torá. Essa é uma leitura que aparece nos comentários de algumas bíblias de estudo, como por exemplo na New JPS Study Bible. Mas muita gente acha, equivocadamente, que essa leitura parte de uma premissa necessariamente secular.
Muita gente olha para essa leitura e diz: as pessoas que acreditam nessa leitura, na realidade não acreditam que o texto bíblico é um texto que teve uma origem única, mas sim que foi uma compilação de vários textos feita posteriormente. Bem, é verdade que normalmente no meio mais secularizado essa leitura seja a principal leitura, mas engana-se quem acha que essa leitura só é compatível com uma visão secular. Muito pelo contrário, há muita gente que defende que na realidade o que Moisés fez foi trazer tradições de narrativas diferentes que existiam no meio do povo de Israel, que eram transmitidas pelas famílias de pai para filho, de geração em geração, e que, na realidade, essas duas leituras teriam contribuído para o texto da Torá. E que Moisés, então, teria pego essas duas tradições e, ao invés de simplesmente pegar e estabelecer uma terceira narração da criação, simplesmente pegou essas tradições e, através, evidentemente, do dom profético que ele possuía, procurou corrigir cada uma e apresentar cada uma de maneira que as pessoas que as conheciam seriam capazes de olhar e ver a mesma coisa, de ver o mundo se formando a partir de uma única fonte. Portanto, nós temos, então, 4 leituras interpretativas principais. Vamos então recapitulá-las. A primeira é que simplesmente seja uma questão de estilo literário. A segunda leitura interpretativa é de que, na verdade, esses relatos são diferentes porque eles são complementares. Um traz informação acerca de uma coisa e o outro traz informação acerca de outra. E que, na realidade, para a gente compreender a criação, nós temos que juntar as peças de ambos os relatos. A terceira leitura interpretativa é a de que se tratem de criações diferentes, feitas em momentos diferentes. E a quarta leitura interpretativa é a de que Moisés procurou harmonizar diferentes fontes literárias quando, então, escreveu a Torá. E agora, então, a bola está com você. Qual dessas 4 leituras interpretativas você considera a mais provável? Ou se você tem uma quinta leitura, ou talvez acredita numa combinação de uma dessas 4 leituras com outra também dessas 4 leituras, fique à vontade e não deixe de compartilhar conosco na página que aparece aqui embaixo no Facebook e não deixe de assinar o nosso canal para receber os nossos vídeos em primeira mão. Muito obrigado! E até o próximo episódio de Os Sábios Respondem.